Eu sou o professor André Sandman e, junto com os professores Cleverson e Tássia, do campus de Medianeira, nós iremos abordar os conceitos e operações dentro do conjunto dos números complexos. Esse conjunto ele foi criado em meados do século XVI, depois de Cristo, e aperfeiçoado por Euler. Euler. As pessoas variam a pronúncia. Mas eu vou continuar falando Euler. As raízes de números, raízes com índice par de números negativos, a gente aprende que dentro dos números reais não existe solução. Então, levando em consideração esse impasse, criou-se um número imaginário, e posteriormente, adotado esses conceitos pelo Sr. William, cria-se um conjunto dos números complexos, que engloba os demais conjuntos, os números reais, e dentro dos reais estão os racionais, dentro dos racionais o conjunto dos números inteiros, dentro dos números inteiros o conjunto dos números naturais, e ainda dentro dos reais o conjunto dos números irracionais, tá certo? A composição dos conjuntos numéricos mais utilizados dentro da matemática, ou que são utilizados dentro da matemática até hoje. Para tal finalidade, nós recorremos às demonstrações, às verificações, aos conceitos da matemática que nós conhecemos dentro do conjunto dos números reais. Porém, a multiplicação ela não pode ser verificada quando eu multiplicar duas raízes negativas, como está aqui dentro, porque a solução dessa raiz ela não existe dentro dos reais. Então, nós corremos o risco de encontrar uma contrariedade que implica num erro muito grave de interpretação. Se multiplicarmos essas duas raízes aqui, se partirmos dos conceitos de multiplicação dentro dos números reais, a multiplicação de duas raízes, nós devemos repetir o radical e multiplicar os radicandos. Então, vai ficar menos raiz de 1, menos 1 que multiplica menos 1. Nesse conceito, nós teremos a raiz quadrada de mais 1, que é igual a 1. O que não é verdadeiro. Nós sabemos que essas raízes isoladas não existem. Então, se não existe uma solução isolada, o produto continua sendo inexistente. Eu quero dizer com isso que esse conceito de repetir o radical, multiplicar os radicandos, ele vale quando a solução ela é real. Agora, quando a solução ela é imaginária, quando estiver dentro do conjunto de números complexos, nós temos que tomar alguns cuidados. Como eu disse antes, Euler e outros filósofos matemáticos da época, eles encontram uma notação chamada número imaginário, chamado de número imaginário, por isso usaram a letra I. A princípio, não tinha uma utilidade prática. Era mais no intuito de mostrar que a matemática é uma ferramenta que pode evoluir e encontrar soluções para questões até então não abordadas. Depois, com o surgimento da aeronáutica, da eletricidade, de circuitos elétricos mais avançados, esse conjunto dos complexos, a representação gráfica dos complexos, ela passa a ser utilizada, em especial, nesses ramos, aeronáutica, engenharia elétrica. Existem outras aplicações, mas, assim, se vocês buscarem na literatura, essas serão as mais abordadas. Então, esse slide aqui ele traz essa preocupação de não multiplicarmos as raízes para não incorrer num erro, que seria encontrar dois números iguais. Então, dentro dos números complexos, a solução é I de imaginário. Uma atividade para praticarmos essa ideia é encontrar a solução da equação 5x² mais 3 igual a 0. Sabemos que dentro dos conjuntos reais ela é vazia,
Porque eu estou somando aqui. Se eu elevar um número ao quadrado, ele fica positivo. O 5 ele é positivo. Um produto de números positivos continua sendo positivo. Somado com outro, não vai dar zero no conjunto dos reais. Então, eu vou colocar uma tela em branco em que 5x ao quadrado mais 3 é igual a zero. Nós teremos da equação 5x ao quadrado mais 3 igual a zero. Nós sabemos de antemão que não existe uma solução dentro do conjunto dos números reais. Porque qualquer número ao quadrado vai ser positivo, multiplicado com um número positivo, continua sendo positivo, somado com um número positivo, não vai restar em zero, vai restar em qualquer coisa diferente de zero. Não existe uma solução pertencente aos reais. Essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Então, eu vou isolar a variável x para podermos encontrar mais rápido a solução, a possível solução. Vai ser x ao quadrado igual a menos 3 sobre 5. Mais uma vez, não existem dois números reais elevado ao quadrado, ou seja, ele multiplicado por ele mesmo, resulta em um número negativo. Mas Euler ele nos deu uma saída. Euler, mais alguns matemáticos, filósofos da época, nos deram uma saída. Eu posso reescrever esse x ao quadrado como sendo igual a mais 3 quintos, que multiplica menos 1. O que eu escrevi nessa nova linha, eu vou colocar uma seta, e o que está escrito em cima, eles são matematicamente equivalentes. Desse modo, nós temos que x é equivalente, é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 quintos, que multiplica menos 1. Porém, o menos 1 ele foi dado a nós, lá em meados do século XVI, como um número imaginário i ao quadrado. Aqui dentro da raiz eu vou ter i ao quadrado. Agora eu tenho elementos positivos dentro da raiz. Cancelo a raiz com o quadrado, e nós passamos a ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 quintos de i. Ainda racionalizando, nós podemos ter o registro raiz quadrada de 15 i sobre 5. Portanto, aquela equação do segundo grau, 5x ao quadrado mais 3 igual a zero, ela possui duas soluções, que são soluções imaginárias. Mais adiante, nós vamos ver alguns conceitos: imaginário puro, imaginário, real puro. Toda equação, segundo grau, ela vai ter duas raízes. Duas raízes complexas, duas raízes iguais distintas, duas raízes iguais idênticas. Sempre duas raízes. Assim como uma equação do quarto grau, ela vai ter 4 raízes, podendo ser imaginária, podendo ser uma mistura delas. O que nós observamos aqui é que numa equação do segundo grau, uma equação par, quando ela tem uma solução imaginária, nós verificamos que aparece uma irmã dela, que é o oposto dela, ou seja, as raízes imaginárias, as raízes complexas, elas sempre estão associadas em duplas. Nesse caso, desse exemplo aqui em particular, ela é o oposto dela. Tudo bem? Numa atividade 2, utilizando o conceito de i ao quadrado igual a menos 1, eu vou desenvolver alguns exercícios com vocês somente para fixar essa ideia do aparecimento do número imaginário para se compor o último conjunto até então estudado, que são os complexos. Ele deu um número A, que é igual a 2 mais 3i, que multiplica 7 menos 3i. Então, esse número A, se nós fizermos a distributiva, nós vamos ter aqui 2 vezes o 7, 2 vezes o menos 3i.
Vou pegar uma nova tela para facilitar. 2 mais 3i, que multiplica 7 menos 3i. Então, A é igual a 2 mais 3i, que multiplica 7 menos 3i. Fazendo distributivo aqui, nós teremos 14, A é igual a 14 menos 6i, mais 21i, menos 9i ao quadrado. A é igual a 14 menos 6i com mais 21, e como resultado mais 15i, menos 9, que multiplica menos 1, que o i ao quadrado, nós acabamos de ver que ele é equivalente a menos 1. Com isso, nós teremos A igual a 14, 9 negativo vezes menos 1 fica mais. Então, 14 com 9, nós temos 23. Então, 23 mais 15i. Esse é o resultado da multiplicação. Então, o número A, ele é um número complexo. A gente vai entender logo mais que essa aqui é a parte real do número imaginário, do número complexo, e essa aqui é a parte imaginária do número complexo. Tudo bem? Eu vou desenvolver mais um junto com vocês, que é o número B, que é uma somatória de potências. Acho que esse é um interessante, porque os demais vocês vão conseguir fazer sozinhos. Podendo tirar dúvidas nos horários de atendimento dos professores de cada campus. Então, esse exercício, ele traz, né, como número B sendo 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i na quarta. Antes de resolver, eu vou colocar algumas potências aqui. I elevado a 0 vale 1. A gente aprendeu que todo número elevado a 0 é igual a 1. Demonstração, vocês já viram. I elevado a 1 é igual a i. Todo número elevado a ele mesmo. Não, todo número elevado a 1, corta. I elevado a 1 é igual a i. Todo número elevado a 1 vale i. I elevado ao quadrado, ele foge à regra, porque ele é equivalente a menos 1. I elevado ao cubo é igual a i elevado ao quadrado, que multiplica i. Ou seja, i ao quadrado que multiplica i, teremos menos i. E se nós dermos sequência, i elevado à quarta é equivalente a i ao quadrado, que multiplica i ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1, então menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1 positivo. E assim segue. Dessa sequência, nós compreendemos que a cada 4 descrições, nós teremos a repetição do ciclo. Certo? Que i elevado à quarta é equivalente a i elevado a 0. Desse modo, i elevado a 5 vai ser igual a i elevado à quarta vezes i elevado a 1, que é igual a i elevado à quarta é 1 vezes i. Ou seja, i elevado à quinta é igual a i elevado a 1. E assim vai repetindo. Não vou continuar, vocês já pegaram um macete. Levando em consideração o que está posto aqui nessa tabela, nesse registro, nós teremos B igual a 1 mais i elevado a 1, que é 1, i ao quadrado, que é menos 1, i ao cubo, que é menos i elevado à quarta, que é 1. Somando os números de mesma natureza, 1 com menos 1 zera, i com menos i zera, sobrou 1. Ou seja, essa somatória de potência, B igual a 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i na quarta, é equivalente, matematicamente, ao número 1. A definição de números complexos,
número complexo, ou simplesmente complexo, ela é trazida, né, pelos matemáticos como um número z, que se escreve da forma z igual a x mais yi. Existem alguns autores que trazem como a mais bi, mas é só uma denominação. Essa denominação de x mais yi é por conta do plano de Argand-Gauss, que é a representação geométrica, se assim posso dizer, do número complexo, para fazer uma equivalência do eixo das abscissas e das ordenadas. As variáveis x e y, elas são números reais. E i é um número imaginário que satisfaz a primeira notação do número complexo, dos números imaginários, que é i ao quadrado igual a menos 1. Então, se eu tenho dois números complexos, por exemplo aqui, z igual a x mais yi, e tiver um outro número complexo qualquer, z' não é a derivada de z. Z' é como se fosse um z1 e um z2. Então, eu tenho dois números, z igual a x mais yi e z' igual a x' mais y', Se eles são iguais, o número z for igual a z', se o número z for igual a z', então x tem que ser necessariamente igual a x' e y necessariamente igual a y'. Portanto, todo número complexo se escreve com uma forma única. Tem uma maneira de representá-los. Isso posto, nós temos uma propriedade que garante que todo número real é um número complexo, porém sem a parte imaginária. Aqui tem uma demonstração. Olha, seja x um número real, pode escrever x igual a x mais 0i pertencente aos complexos, o que permite dizer que x também é um número complexo. Uma demonstração bem simples. Então, um número x igual a x, o próprio x, mais um número imaginário, em que a variável do número imaginário é nula. Então, com isso, nós teremos 0i, ou seja, x é um número complexo. Beleza? Seja z um número complexo, então existe um único par xy, tal que z igual a x mais y'. A abscissa x é chamada de parte real, já tinha dito antes. E a ordenada y, ou só y, é chamada de parte imaginária. Então, o registro é x igual a RE, parte real, e y igual a IM, parte imaginária. Um número complexo, cuja parte real é nula, então ele é chamado de imaginário puro. Então, nesse caso, nós teremos, por exemplo, o número z, vou escrever aqui mesmo, igual a menos 2i. A parte real é nula, só tem a parte imaginária, então eu digo que o número é um número imaginário puro. Quando nós temos z, vou colocar z1 igual a 2, eu tenho um número real. E existem alguns autores que trazem como real puro, imaginário puro e real puro. É quando um não tem a parte real e o outro não tem a parte imaginária. Se nós temos dois números, z1 e z2, complexos, sendo z1 igual a x1 mais yi, e z2 igual a x2 mais y e 2. Somando os dois, nós iremos somar a parte real com a parte real, ou seja, x1 mais x2, e as partes imaginárias. Então, desse modo, nós temos a adição de números complexos. As propriedades da adição, elas valem para as mesmas propriedades que nós estudamos dentro do conjunto dos números reais, elas são válidas dentro dos conjuntos de números complexos. Então, se eu tiver z1 mais z2, vale a propriedade da soma comutativa. Então, z1 mais z2 é igual a z2 mais z1.
Segunda propriedade de adição de números reais, que também é válida dentro do conjunto dos números complexos. A associatividade. Então, se eu somar Z1 com Z2 e depois somar o Z3, é equivalente a somar o Z2 e o Z3 e, por último, somar o Z1. Ela possui um elemento neutro. Existe um elemento neutro da adição, que é o zero. Zero mais número complexo é igual a um número complexo mais zero, que é igual a Z. Aqui eu só não inverti, mas tudo bem. Zero mais número complexo é igual ao próprio número complexo. E se Z é igual a X mais YI, o oposto dele menos Z é igual ao oposto de cada uma das variáveis que estão nele. Então, Z igual a X mais YI, o seu oposto vai ser menos Z menos X mais menos YI. Logo, se eu somar Z com o seu oposto, é igual a zero. Ou seja, todo número complexo admite um oposto para a sua adição. Eu vou provar esse para vocês e os demais vocês podem provar por analogia, por comparação. Lembrando que a prova que vocês irão desenvolver, ela se baseia mais em demonstrações do que em aplicações em resolução de exercícios mais simples. Então, eu vou demonstrar a propriedade 4, que é do oposto. Então, se eu tenho aqui T igual a mais BI, eu tenho que menos Z é igual a menos A menos BI. Quando eu somar Z com o seu oposto, vou chamar aqui de Z'inha, vou colocar aqui Z'inha. Se eu somar Z com o Z'inha, eu vou ter A mais BI menos A menos BI. Lembrando, parte real somada com a parte real, zero. Parte imaginária somada com a parte imaginária, zero. Então, existe um oposto a ele, cuja soma resulta num número, no número zero, no valor nulo. Tudo bem? Agora, a multiplicação dentro dos complexos, eu fiz um exercício antes com vocês. Ela segue a regra distributiva, o chuveirinho, que alguns conhecem. Eu faço essa distributiva. Existe uma fórmula aqui, Z1 vezes Z2. Se eu tenho Z1 igual a X1 mais Y1 e Z2 igual a X2 mais Y2, e ao multiplicar eu vou ter como resultado X1 vezes X2 menos Y1 vezes Y2 mais essa soma desses dois produtos. Mas eu não preciso decorar essa fórmula. Basta a gente fazer a distribuição todas as vezes que for multiplicar. Inclusive, eu acho mais prático. Dentro dos números complexos, nas propriedades de multiplicação, nós temos que o produto é comutativo. Ou seja, Z1 vezes Z2 é igual a Z2 vezes Z1. E a associatividade também é válida. Tem que, se nós multiplicarmos primeiro Z1 por Z2 e depois por Z3, ou Z2 e Z3 primeiro e depois por Z1, o resultado vai ser idêntico. E a terceira propriedade é o elemento neutro da multiplicação, que continua sendo o 1. Então, 1 vezes Z é igual ao próprio número complexo. Uma vez número complexo, tem como resultado o próprio número complexo. E a próxima propriedade, se eu tenho que Z é igual a X mais YI, um número complexo não nulo, então existe um número complexo Z', tal que Z vezes Z' seja igual a 1. E o Z' é o inverso do número complexo. Igual a gente faz lá dentro dos números reais. Eu vou demonstrar uma ou duas propriedades dessa. E a última propriedade é Z1, que multiplica a soma de Z1 com Z2, é igual a Z1 vezes Z2 mais Z1 vezes Z3, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.
Vamos escolher aqui a propriedade, vamos fazer a propriedade 1, vamos demonstrar a propriedade 1. Para isso, Z1 vezes Z2 é igual a Z2 vezes Z1. Então, a propriedade 1, nós temos Z1, vou colocar aqui P1, propriedade 1, Z1, que multiplica Z2 é igual a Z2 que multiplica Z1. Para conseguirmos fazer, nós precisamos discriminar quem são os números reais Z1 e Z2. Então, Z1 eu vou chamar de A mais BI. E Z2 nós iremos denotar como X mais YI. Eu tenho A mais BI, que multiplica X mais YI é igual a X mais YI, que multiplica A mais BI. Fazendo a distributiva do lado esquerdo, nós teremos AX mais AY1 mais BXI mais BYI ao quadrado. E do lado direito, nós teremos XA mais XBI mais YAI mais YBI ao quadrado. A propriedade comutativa da multiplicação de reais, ela já foi provada quando estudados os números reais. Então, o A vezes X é equivalente a X vezes A. A vezes Y é equivalente a Y vezes A. B vezes X é equivalente a Y. Não, B vezes X é equivalente a X vezes B. E B vezes Y é equivalente a Y vezes B. Então, nós temos ali verificado essa igualdade. Eu ainda posso substituir esse I ao quadrado, então vai ter menos BY, e desse lado nós teremos menos YB, que são matematicamente equivalentes, outrora demonstrado ao estudarmos o conjunto dos números reais. As demais demonstrações eu vou deixar que vocês resolvam em casa, por analogia à primeira que eu resolvi aqui. O conjugado do número complexo é um conceito assim, importante, em especial quando nós trabalharmos com frações. Se eu tenho um número complexo z igual a x mais yi, em que o x e o y são números reais, o conjugado dele vai ser o z barra, uma barrinha aqui em cima, igual a x menos yi. Ou seja, o conjugado do número é o simétrico dele em relação ao eixo x. Nós veremos daqui a pouquinho quando estudarmos o plano de Argand-Gauss. Com isso, eu quero que vocês demonstrem comigo, então acompanhem, que a parte real de um número complexo é igual à soma dele com o seu conjugado dividido por 2. E a parte imaginária é a subtração do número complexo com o seu conjugado dividido por 2. Para essa finalidade, eu vou colocar aqui Z igual a mais BI. Conjugado é o simétrico dele em relação ao eixo imaginário. Igual a A menos BI. A princípio, já que nós não vimos o plano de Argand-Gauss, frisem que é a inversão do sinal da variável B, do real B. Então, se a parte real é Z mais Z barra sobre 2, nós teremos que a parte real é igual a Z, que é A mais BI,
mais o seu conjugado, que é A menos BI, dividido por 2. Números de mesma natureza, eu posso cancelar. Nós teremos aqui que a parte real é igual a 2A dividido por 2, simplificando, que é igual a A. Observem que a parte real é o elemento sem a notação I. Então, a parte real é A. E a parte imaginária desse número complexo é igual a B. Realmente, a parte real nós conseguimos demonstrar que é A. Comparando com o que nós já vimos anteriormente, a gente conseguiu verificar que é verdadeiro. E a parte imaginária, de acordo com o que o exercício trouxe, é a subtração do número Z com o seu conjugado. A parte real é a soma e a parte imaginária é a subtração dividida por 2. Então, nós temos aqui A mais BI menos A menos BI sobre 2. Cancela esses dois, A menos BI, aqui menos com menos dá mais, isso vai resultar em 2BI sobre 2, que é igual a BI. As dúvidas que forem surgindo, eu peço que vocês anotem e tragam na próxima aula. Só deixa eu corrigir aqui que a parte imaginária é 2i embaixo, né? Dividido por 2i, porque nós não temos, na realidade, esse número imaginário. A parte imaginária é o B. Vai dentro do conjunto, né? No plano lá de Argand-Gauss. Beleza? Então, arrumando aquela anotação que na resolução do exercício eu fiz, vou acrescentar aqui embaixo a notação imaginária I. Nós temos um teorema aqui dentro. Seja Z um número complexo, temos então as seguintes equivalências. Z real, C e somente C, Z igual a Z barra. E o Z é imaginário puro. C e somente C, Z for igual a menos o seu complexo, o seu conjugado. Então, a demonstração disso ela é simples, como as demais que nós vimos até aqui. Então, se nós temos aqui a primeira propriedade, Z vai ser um número real puro, se e somente se Z for igual a Z barra. Vou ter aqui, Z igual a mais BI. E aqui eu tenho que Z barra é igual a menos BI. Substituindo esses dois elementos, esses dois valores aqui dentro, nós teremos A mais BI igual a menos BI. Substituindo, nós vamos ter assim aqui. Eu posso cancelar o A com o A. Então, nós temos BI mais BI igual a zero. Eu posso até colocar um zero I e dividir tudo por I. Com isso, nós teremos 2B igual a zero. Ou seja, B igual a zero sobre 2. Portanto, B é igual a zero. Ou seja, a parte imaginária é nula. Desse modo, nós temos um número real puro. E a segunda propriedade, ela traz que para que o número seja imaginário puro, Z tem que ser igual a menos Z barra. Então, se Z for igual a mais BI, o seu conjugado Z barra igual a menos BI, substituindo esses dois elementos,
na descrição do axioma 1, nós temos que A mais BI é igual a menos A menos BI. Com isso, nós temos que A mais BI é igual a menos A menos BI. Mais BI. Multiplicando menos aqui com mais de lá. Então, dessa multiplicação, eu posso cancelar esses dois, isolar a variável A. Então, A, 2A, eu vou ter igual a zero. Portanto, a parte real A vale zero. Se a parte real A vale zero, nós temos que Z é igual a zero mais BI. Portanto, Z é igual a BI. Imaginário puro. E assim nós demonstramos esses dois axiomas. As propriedades de Z1 e Z2 complexos, elas têm algumas equivalências aqui. Por exemplo, se eu tiver a propriedade 1, o conjugado da soma de dois números complexos é equivalente à soma dos seus conjugados. O conjugado do produto de dois números complexos é igual ao produto de seus conjugados. Propriedade 3, nós temos que para qualquer número natural, n, a enésima potência, o conjugado da enésima potência é igual à enésima potência do conjugado. A propriedade 4 diz que se Z2 for diferente de zero, porque não existe divisão por zero, o conjugado da divisão de dois números complexos é igual à divisão de seus conjugados. A propriedade 5, se nós temos um número complexo Z igual a A mais B com A e B reais, o produto do número complexo por seu conjugado é equivalente a um número real, A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu vou demonstrar com vocês a primeira propriedade e a última propriedade. E as demais eu deixo como tarefa de casa. Então, a primeira propriedade diz que o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Então, eu tenho o conjugado da soma, P1. O conjugado da soma de dois números é igual à soma de seus conjugados. Nós precisamos, para demonstrar essa propriedade, nós precisamos descrever quem são esses números Z1 e Z2. Eu vou tomar Z1 como sendo A mais EI e o Z2 como sendo X mais YI. Substituindo dentro da propriedade 1, esses dois elementos, substituindo na propriedade 1, nós passaremos a ter A mais BI mais X mais YI barra igual a mais BI barra mais X mais YI barra. Aqui eu não precisaria ter registrado A mais BI barra, poderia já ter substituído direto, porque nós temos os valores de Z1 e Z2, eu sei quais são os seus conjugados. Eu vou deixar assim, por conta que no lado esquerdo eu continuei mantendo o barra em cima. Então, somando os números que são de mesma família, nós teremos A mais X, vou deixar entre parênteses para evidenciar, mais B mais Y e barra. Do lado direito, nós teremos A menos BI mais X menos YI. Agora, o conjugado, lembrando que é a mudança do sinal da parte imaginária, ou seja, ele é o simétrico em relação ao eixo das abscissas. Então, do lado esquerdo, nós teremos A mais X menos B mais Y I. E do lado direito, nós teremos A mais X, agrupando, menos B mais Y I. C, Q, D. Como queríamos demonstrar. Certo? Nós chegamos
numa igualdade que se verifica. Beleza? O outro exemplo, a outra propriedade é que se Z é igual a A mais BI, o produto pelo conjugado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a demonstração ela vai seguir, todas as demonstrações elas vão seguir parecidas com as que nós vimos até então. Não vai fugir muito. Vocês vão ver que não dá tanto trabalho assim. Então, se Z é igual a A mais BI, o conjugado de Z, que é o Z barra, é igual a A menos BI. O produto de Z por Z barra tem que ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. É o que a propriedade 5 diz. Para verificar isso, eu vou deixar do lado esquerdo, no lugar de Z, vou colocar o valor do número complexo, que é A mais BI. E no lugar do seu conjugado, Z barra, A menos BI. A menos BI igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Fazendo a distributiva, a soma, o produto da soma pela diferença, ou a distributiva, vocês vão ver que será equivalente, nós teremos A ao quadrado menos BI ao quadrado. Tem que ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui eu usei produtos notáveis para achar esse A ao quadrado menos B ao quadrado. Com isso, nós temos A ao quadrado menos, fazendo a distributiva na potência, B ao quadrado, I ao quadrado, igual a ao quadrado, mais B ao quadrado. I ao quadrado, nós sabemos que é menos 1. Então, nós teremos A ao quadrado menos B ao quadrado, que multiplica menos 1, igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Com isso, A ao quadrado, menos com menos mais B ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, mais uma demonstração. Como queríamos demonstrar. E as demais propriedades, as que eu deixei sem demonstrar nas telas anteriores, vocês vão seguir esse mesmo princípio. Eu sugiro que vocês pratiquem bastante, levando em consideração aquilo que eu também disse anterior, que a prova ela se baseia mais em demonstrações. Então, uma definição dentro de números complexos é a notação de módulo. Módulo, visto lá na álgebra, representa a distância. Então, para eu representar a distância, nós temos aqui um plano chamado plano de Argand-Gauss. Vou escrever aqui. Então, aqui nós temos o plano de Argand-Gauss. Argand-Gauss. Que é dá para se fazer uma analogia ao plano cartesiano. Só que no plano cartesiano, nós temos duas dimensões, x e y, comprimento e largura. Aqui nós não temos, aqui é uma dimensão só, porque é um número. Z igual a A mais BI. Nesse caso, nós representamos no eixo X a parte real do número complexo e no eixo Y a parte imaginária do número complexo Z. Esse é o plano da Argand-Gauss e é assim que segue a sua representação. Agora, se tiver um número Z igual a, por exemplo, vou pegar esse que está descrito aqui. Então, se Z for igual a 5 mais 5,5i. Então, eu venho aqui na parte, no eixo X, denoto o número 5. Venho na parte imaginária, no eixo imaginário, que é o eixo Y, e denoto o 5,5. O I já, o eixo O representa. Com isso, eu tenho um ponto aqui. E esse ponto representa o número Z. Então, eu tenho a representação de parte dele no eixo real, a parte imaginária no eixo imaginário, e a junção dessas retas paralelas aos eixos vai nos dar o ponto onde representa-se o número complexo Z igual a 5 mais 5,5i. A distância entre a origem do plano de Argand-Gauss
até o ponto Z, o ponto M, conforme for chamado no problema, é chamado de módulo, que também pode ser usado com a notação ρ, uma letra grega, para designar medida de comprimento. Pode ser usada ou módulo. Eu sugiro vocês a utilizarem módulo, porque no material vindo do Instituto da França, eles utilizam mais essa linguagem. Tudo bem? Se z for igual a x mais yi, um número complexo, com x e y reais, considera-se o plano ortogonal, 0, né, a origem, mais os vetores E1 e o vetor E2, e o ponto M, o afixo Z, ou seja, o ponto M, ele representa o número complexo Z igual a mais BI. O afixo M é um ponto no plano de Argand-Gauss que determina o valor, né, do número complexo A mais BI. Para calcular esse módulo, nós temos um triângulo retângulo aqui, em que a altura é B e a base mede A. Certo? Que a distância de 0 até o ponto é A e a distância de 0 até a parte imaginária é B. Então, nós podemos utilizar Pitágoras, em que o módulo de Z é igual à raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Com essa forma, Pitágoras, triangularizando ali essa representação do afixo M, nós conseguimos saber o valor dessa distância. E com esse valor, nós vamos poder representar o número complexo na forma trigonométrica, calcular a potência e outras operações que forem pertinentes. Mais algumas propriedades, levando em conta que nós tivemos poucas até agora, o módulo de um número complexo, que é a distância da origem até o seu afixo, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, das componentes reais que complementam o número complexo, que é equivalente ao produto dele pelo seu conjugado. Nós já vimos antes que o produto do conjugado do número complexo com o conjugado é A ao quadrado mais B ao quadrado. O equivalente à raiz é o módulo da soma de dois números complexos é menor ou igual à soma de seus módulos. Essa é chamada de desigualdade triangular. O módulo do produto é equivalente ao produto dos módulos. A divisão de dois números complexos, propriedade 4, é equivalente à divisão de seus módulos. Lembrando que o Z tem de ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Z elevado a n módulo, ou seja, o módulo de Z elevado a n é equivalente ao módulo de Z elevado a n. O número complexo elevado à enésima potência, seu módulo é equivalente ao módulo elevado a n. Então, se eu quiser calcular, se eu tiver Z, por exemplo, elevado à quarta, e não quiser abrir todo, eu posso calcular o módulo de Z somente e depois aplicar essa propriedade, que é a propriedade 5. O módulo, a propriedade 6. O módulo de Z é nulo se e somente se Z for igual a zero. Vou deixar aqui para vocês fazerem algumas demonstrações. Eu vou demonstrar com vocês a propriedade 3 e as demais fica com tarefa de casa. Então, a propriedade 3, ela diz que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então, vem aqui, demonstrando a propriedade 3, em que a propriedade 3 nos dá aqui o módulo de dois números complexos, do produto de dois números complexos, é igual ao produto dos seus módulos. Para eu conseguir demonstrar essa propriedade, eu preciso descrever quem são esses números. Eu vou colocar aqui que Z1
é igual a A mais BI, e Z2 é igual a X mais YI. Multiplicando esses dois números aqui dentro do módulo, nós teremos A ao quadrado, perdão, multiplicando esses dois números, nós teremos AX mais AYI mais BXI menos BY. Eu já multipliquei aqui o I por I, que é I ao quadrado, substituí por esse menos que está aqui embaixo. E do outro lado, nós teremos o módulo de Z1, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que multiplica o módulo de Z2, que é a raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Do lado esquerdo, eu preciso agrupar as partes reais aqui. Então, vou ter AX menos BY ao quadrado. Deixa eu colocar dentro da raiz aqui. Mais AY mais BX ao quadrado. Isso tem de ser igual ao produto dessas duas raízes, que será A ao quadrado x ao quadrado mais A ao quadrado y ao quadrado mais B ao quadrado x ao quadrado mais B ao quadrado y ao quadrado. Desenvolvendo essas potências, nós teremos aqui dentro a raiz quadrada de A ao quadrado x ao quadrado menos 2ax by mais b ao quadrado, y ao quadrado. Mais o desenvolvimento dessa segunda potência, a ao quadrado, y ao quadrado, mais b ao quadrado, x ao quadrado, menos, mais 2a y dx. Tudo isso dentro da raiz, que tem que ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado, acabei invertendo aqui, mais b ao quadrado x ao quadrado mais b ao quadrado y ao quadrado. Aqui eu inverti porque a mão foi maior do que a velocidade da mente. Como eu já comecei a desenvolver aqui, eu não tenho esse sinal de módulo, me equivoquei, arrumando. Agora sim, eu tenho menos 2ax dy aqui. E aqui eu tenho mais 2ax dy. A ordem está trocada, mas nós sabemos que é comutativa os elementos reais, né, dentro dos valores, dentro do conjunto de números reais. Então, esses dois aqui nós podemos cancelar. E com isso, o lado esquerdo vai ficar a ao quadrado, x ao quadrado, mais b ao quadrado, y ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado, mais b ao quadrado, x ao quadrado. Que é igual ao que está do nosso lado direito, que é a ao quadrado, x ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado, mais b ao quadrado, x ao quadrado, mais b ao quadrado, y ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, CQD, como queríamos demonstrar. Só vou frisar que essa não é a única maneira de demonstração. Eu fiz aqui por equivalência, eu consegui mostrar que o lado direito e esquerdo são idênticos. Outra maneira é a maneira com que alguns viram na álgebra, por exemplo, que virão na álgebra, que é você fazer um lado gerar o outro, sem equivalência. Eu não mexo num dos lados, eu mexo só num lado da igualdade e vou trabalhando aquele lado da igualdade para gerar o outro. Agora, um exercício aqui para fixar, se nós temos que z é igual a m menos 1 mais 2m mais 3i, em que m é um número, é um parâmetro real, um número real,
para quais os valores de m o módulo vale 5. Deixei a resposta aqui, mas eu acho que é viável nós mostrarmos essa solução. Então, nós temos aqui que z é igual a m menos 1 mais 2m mais 3. Z é igual a m menos 1 mais 2m mais 3i. E o módulo do número z é igual a 5. Nós sabemos que essa aqui é a parte real, vou chamar de A, e essa aqui é a parte imaginária, que eu vou chamar de B. Substituindo dentro da relação de carga, para calcular a distância, o módulo, a diagonal, nós temos aqui m menos 1 ao quadrado mais 2m mais 3 ao quadrado tem que ser igual a 5. Elevando os dois lados ao quadrado, para poder eliminar a raiz, vou ter aqui um quadrado e aqui um quadrado. Simplificando, vai sobrar m menos 1 ao quadrado mais 2m mais 3 igual a 25. Vou ter aqui m ao quadrado menos 2m mais 1 mais 4m ao quadrado mais 12m mais 9 igual a 25. Somando os termos similares, nós teremos 5m ao quadrado mais 10m, 1 mais 9 dá 10, tira 25, menos 15, igual a 0. Dividindo os dois lados dessa equação por 5, nós teremos m ao quadrado mais 2m menos 3 igual a 0. E por soma e produto, nós teremos como resultado menos 3 e 1. Esses são os valores de m que satisfazem a princípio. Mas eu vou voltar aqui no exercício, que ele diz o seguinte. Seja z igual a m1. Ele não diz se ele quer que seja real, imaginário, seja complexo. Mas eu vou ter que verificar se esses valores realmente eles são soluções dessa equação aqui. Eles podem ser solução do desenvolvimento, mas não da equação primitiva. Então, para isso, a gente volta na equação e faz uma substituição. Então, para n igual a menos 3, nós teremos z igual a menos 3, menos 1, vai ficar igual a menos 4, mais 2 vezes menos 3, menos 6, mais 3, menos 3. Então, menos 3 i. Então, z é igual a menos 4, menos 3i. Se nós fizermos o módulo, vou chamar aqui de z1, vai ficar módulo de z1 é igual a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, que é 16, mais o menos 3 ao quadrado, que é 9, e vai ser igual a 5. Conforme ele diz. Então, o 3, o negativo, é a solução. Agora, eu vou fazer o mesmo e vou chamar aqui de Z2. Então, Z2 vai ser igual. Substituindo esse 1 aqui dentro, vai ficar 1 menos 1, 0. Vai zerar a parte real. E aqui dentro eu terei 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Então, 5i. Se nós calcularmos o módulo de Z2, que vai ser igual a raiz quadrada de 0 mais 25, que é igual a 5. Ou seja, os dois fazem parte da solução. Então, os valores reais que satisfazem essas duas sentenças são o m igual a menos 3 e o m igual a 1 positivo. Visto aqui do lado que são números distintos. Para cada valor de m, eu tenho um número complexo. E por hoje é só. Me coloco à disposição de vocês e até a próxima.